Convido vocês para juntos lermos a Bíblia Sagrada na carta aos Efésios, no capítulo 4, versos 11 até o 13. Eu farei a leitura na Nova Versão Internacional da Bíblia Sagrada. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Senhor. Até que todos alcancemos a unidade da fé, e agora fazendo a leitura correta, e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém? Senhor, nos orienta e nos dirige. Ampara-nos para que nós possamos receber a Tua palavra e viver por esta palavra. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer isso. Amém. Amém. Deus nos abençoe e nós tenhamos aí um tempo precioso, alguns minutos preciosos na presença de Deus. Eu peço que vocês continuem aí. Se precisar tomar uma água, vai lá e volta rapidinho para não perder nenhum momento agora, para não perder nada do que vai acontecer nos próximos instantes. Vejam, quero ministrar hoje assim, não existem inúteis no reino. Não existem pessoas inúteis no reino de Deus. Vamos refletir um pouco sobre ministérios, dons e operações. Isso aqui faz parte da série que nós estamos falando sobre igreja, sobre sermos a igreja do Senhor, igreja de Cristo. E nós queremos começar entendendo o que é ministério. Ministério é cargo ou incumbência oferecido a alguém por algum tempo. Cargo ou incumbência, responsabilidade dada a alguém por algum tempo. Dito isto, eu quero dizer para vocês que o plano de Deus, do princípio até o fim, por toda a história da humanidade, é a salvação de pessoas, é salvar pessoas. Mas como assim salvar pessoas? Porque longe de Deus nós estaríamos caminhando para a destruição. E o que é isso? É viver eternamente, porque a vida não acaba aqui. É viver eternamente afastado de Deus, longe de Deus, afastado do Senhor. Isto é perdição, porque a maior parte da nossa vida ainda vai acontecer, aquela que nós chamamos de eternidade, a vida eterna. E a vida eterna pode ser passada de duas formas: junto de Deus, tendo Deus governando nossas vidas, ou afastados de Deus, onde não haverá nada de Deus. A Bíblia diz que este lugar não foi preparado para a criação de Deus, homem e mulher, para os seres humanos. Não foi preparado. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se eu não quiser saber de Deus, é para lá que eu irei. Então, estamos sendo preparados para não ficarmos, não vivermos afastados de Deus para sempre. E vejam, esse plano de Deus que é de salvação, ele incumbiu Jesus Cristo de cumprir.
ele deu a Jesus esse ministério. O Pai deu este ministério ao Filho Jesus Cristo. Agora, ele já fez a parte dele, todos nós sabemos disso. Ele já fez aquilo que o Pai lhe incumbiu de fazer, ele fez e fez bem feito. Por outro lado, então, agora, cada crente, depois que Jesus comissionou, cada crente é um ministro, ou seja, um colaborador que auxilia no cumprimento deste ministério de Jesus Cristo. E a Bíblia que nos informa isso, porque na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 1, eu cito porque outras pessoas assistirão essa ministração depois, em outros dias, daqui um ano, não sei quanto tempo, então eles poderão se localizar e situar de que aquilo que estamos falando é a palavra de Deus escrita e revelada. Primeira aos Coríntios, capítulo 4 e o verso 1, diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. É Paulo quem está ensinando. Deus nos comissiona, nos usa como cooperadores, como colaboradores, auxiliares no cumprimento do ministério do Senhor Jesus Cristo. E qual é a fonte dessa incumbência? Qual é a fonte desta designação? É Deus, é o próprio Deus. Tudo é dado pela graça de Deus. Então, na carta aos Efésios, onde nós estamos, que foi onde nós abrimos, no capítulo 4, aí mesmo no capítulo 4, porém no verso 7, está escrito assim, ó: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então, vejam comigo, para cada um de nós, Deus deu, através de Jesus Cristo, uma medida de graça, uma porção de graça. E o apóstolo Paulo, de novo, lá em Coríntios, na primeira aos Coríntios, capítulo 12, o verso 11, diz assim, sobre essa incumbência: todas essas coisas, olha a fonte das coisas, todas estas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Portanto, toda designação, toda incumbência ministerial é uma atribuição dada pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, a todos os crentes. O dom, o ministério, a obra que nós recebemos para fazer não é fruto de conquista. Não é fruto de um trabalho para conquistar isso. Não é mérito, não é merecimento, não é porque nós merecemos. Aliás, o apóstolo Paulo diz que Deus usa vasos de barro, ou seja, vasos da pior espécie, os mais frágeis. Não é porcelana, nada, é barro. É isso que Deus usa. Vaso sem valor, que se quebra, compra-se outro com valor bem baixo. É atribuição dada por Deus, não é mérito. E eles são dados por escolha do próprio Deus. É o próprio Deus quem escolhe. Voltando para Efésios, nós vamos falar de vários versículos aí hoje. Aí mesmo em Efésios 4, agora no verso 11, diz que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Foi esse o texto que nós usamos para abrir o primeiro verso lido aqui na abertura. Vejam, Deus empodera os crentes com um objetivo. Nós já lemos na abertura. Esse poder que Deus dá tem uma finalidade. E está no verso 12 de Efésios 4, onde abrimos. Com o fim de preparar
preparar os santos para a obra do ministério. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja edificado. É para isso que Deus empodera os crentes. É para isso que os crentes recebem poder do próprio Deus, como já foi apontado aqui. Mas essa tarefa é uma tarefa temporária. Um dia, pela graça de Deus, não precisaremos mais dela. Até quando, então, faremos isso? Verso 13, que nós lemos aqui de Efésios 4. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que a gente cresça no reino espiritualmente, até que deixemos de ser meninos, cresçamos, sejamos edificados e cheguemos à maturidade, que é o alvo de Deus. Quando Ele põe o Espírito Santo na gente, o alvo dele é esse, que a gente cresça. Quando o Espírito Santo tem liberdade para atuar na sua vida, o que é que ele produz? Lembram? Ele produz um fruto, de acordo com Gálatas capítulo 5. Ele produz um fruto. Esse fruto, ele vai produzir no seu caráter amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, equilíbrio, temperança. É isso. Isso é crescer. Se nós conseguirmos reproduzir estas virtudes, é sinal que nós estamos deixando o Espírito Santo trabalhar em nós e que nós estamos crescendo. Olha, irmãos, Deus mesmo chama e vocaciona a cada um para ministrar no corpo de Cristo, que é a igreja, e no reino de Deus. As habilidades, os dons e capacidades são dadas por Deus. Nunca se esqueçam disso. E olha aqui, que interessante. Algumas dessas habilidades ele já deu mesmo antes de nós virmos a ele. Ou vocês acham que certas capacidades e habilidades são coisas, simples e naturais? Como ficamos boquiabertos quando vemos alguém bom de bola? O que a gente diz? É dom. Como ficamos boquiabertos quando vemos músicos excelentes executando virtuosamente instrumentos? O que dizemos? É dom. Como é bom ver uma pessoa que aprende 1, 2, 3, 4, 5, 10 idiomas ou mais, alguns que a gente conhece aí que já estão chegando ao 20º idioma. Quanta capacidade, isso é dom. É dom natural que vem de Deus, vem do Senhor. Ele já tinha nos dado isso antes mesmo de virmos a Ele. Sabem aquela coisa que na Bíblia diz, no ventre da tua mãe? Deus já te separou para algumas coisas antes que você nascesse. Sabem por quê? Porque antes de você nascer, Deus já estava. O eu sou já existia. Ele já era Deus, ele já era Senhor, ele já estava capacitando, ele já estava comissionando. No ventre da tua mãe, não foi assim que ele falou para alguns profetas, por exemplo? No ventre da tua mãe eu te escolhi. Então é Deus quem capacita. E outras capacidades, outros dons, outras virtudes, outras incumbências, Deus dá à medida que nós crescemos, à medida que nós vamos buscando por elas. Portanto, olha que bom aqui, olha, que interessante, tem um convite e tem uma ordem na Escritura dada pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios 12:31. Busquem com dedicação os melhores dons. Dons podem ser buscados dedicadamente. Você pode se dedicar a isso, sempre lembrando que a fonte do dom é Deus. A fonte dos dons é o Senhor.
Irmãos, todos vocês que estão aí, não existem inúteis no reino de Deus. Mesmo vocês que chegaram agora. Pare um pouco e pense. Você já percebeu que tem alguma coisa que você já pode começar a fazer para trabalhar no reino de Deus? Já percebeu que Deus te capacitou? Deus te deu condição de alguma forma ou de outra, te deu saúde, te deu tempo, te deu recursos e você fez um curso, 2, 3, fez uma faculdade ou então completou um curso profissionalizante, aprendeu a tocar um instrumento, aprendeu a extrair de um texto os ensinamentos que ele tem de maneira fácil e prática. Não existem inúteis no reino de Deus. Cada um no reino é útil para alguma coisa. Então, é importante lembrar que existem diferentes dons, diferentes ministérios e diferentes formas de atuação do Espírito de Deus. Mas Paulo diz que a cada um, porém, olha só, a cada um é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, com o objetivo, com o alvo de que todos sejamos abençoados. Isso é o bem comum. Todos sejamos abençoados pelos dons que ele dá para cada um, conforme Paulo ensina em 1 aos Coríntios 12 e o verso 7. Agora, por outro lado, e aí Paulo vai desenvolver isso, eu estou apenas citando o texto de 1 aos Coríntios 12, lá do 28 até o 30, nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos realizam curas, milagres, nem todos realizam e têm facilidade de socorrer, de executar obras de misericórdia. Tem gente que é difícil, que é complicado ajudar e abençoar. Até para ajudar os outros é dom de Deus. Estão me ouvindo? Para ajudar os outros tem que pedir: Senhor, me dá um coração como o de Jesus Cristo, que se compadecia das pessoas. Me dá um coração misericordioso. Nem todos, diz o apóstolo Paulo, vão exercer liderança. Nem todos recebem o dom de liderança, nem todos falam línguas estranhas e nem todos interpretam essas línguas estranhas. Então, é preciso nos lembrar disso. Mas, agora, 1 Coríntios 12, o verso 31, Paulo diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O texto que eu já tinha citado aqui. Busquem dedicadamente os melhores dons. Nem todos receberemos todos os dons, mas busquem os melhores dons. Quer dizer que tem dom que é melhor do que o outro? Tem. Paulo percebeu isso e o Senhor presenteia. Lá atrás eu falei para vocês conforme a graça dele. Ele deu uma medida de graça para mim, uma medida de graça para você, para você, para você. Paulo também dá um conselho. Sigam o caminho do amor, andem no caminho do amor, que é o dom mais excelente, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Ensina Paulo 1 aos Coríntios, capítulo 14, o verso 1. Sobre o dom de profecia, que é um dom especial, um outro dia, é assunto para um outro dia, que nós usaríamos um tempo desse inteiro para falar e ainda faltaria minuto. Então, busquem os melhores dons, procurem ser usados por Deus. Olha aqui, irmãos, alguns de nós vão fazer mais do que os outros. Alguns farão mais coisas. Porque, lembram, lá em Efésios 4:7, cada um de nós recebeu uma medida de graça que foi repartida pelo próprio Cristo. Alguns farão mais, outros menos. Mas nenhum de nós vai acumular todos esses dons, todas essas capacidades e todos esses carismas. Não vai ter uma pessoa que tem todos os dons. É por isso que nós somos corpo. É por isso que nós nos complementamos, precisamos uns dos outros. Senão não precisaria de um corpo, se os dons fossem dados todos para um só. Não precisaríamos um do outro para nos complementar. Esse corpo só cresce. A igreja, que é o corpo de Cristo, só cresce e edifica-se, perceba,
Cristo edifica a igreja através de nós, uns dos outros. Paulo diz em Efésios 4,16, esse corpo edifica-se a si mesmo quando? Na medida em que cada parte, eu sou uma parte, você é uma parte, você é uma parte, cada parte executa a sua função. Isso é maravilhoso, porque às vezes eu me pego orando, Senhor, edifica a sua igreja, mas o que é que eu estou fazendo? Porque a Bíblia diz que o corpo é edificado quando eu executo a minha parte, executo a minha função. Então, irmãos, vejam, amemos uns aos outros, honremos uns aos outros, cuidemos uns dos outros. Isso é muito importante, irmãos, é muito importante. Vamos valorizar os ministérios que Deus nos confiou, aquilo que Ele confiou a nós. Dê valor a isso, não importa qual seja, foi Deus quem te confiou. E vamos valorizar também os ministérios uns dos outros. Precisamos dos nossos irmãos, porque Deus não me deu todos os dons, então eu preciso de vocês. Deus não te deu todos os dons, então você precisa de mim. Não há inúteis entre nós, não há inúteis no reino de Deus. Paulo vai deixar claro na carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 12, do verso 24 ao 27, apenas citando alguma coisa que às vezes eu posso me sentir alguém com dom que não é muito bem visto, de repente ninguém olha para mim. Não me sinto muito honrado dentro desse corpo, talvez ninguém dê valor ao trabalho que eu faço. E Paulo está dizendo assim, que assim como no nosso corpo tem alguns membros do nosso corpo que são menos honrosos, né? Todo mundo olha os nossos olhos, olha partes do nosso corpo que ficam à vista, mas poucos olham, por exemplo, o nosso pé, que está sempre lá no chão, lá embaixo, mas ele é a nossa base, ele é o nosso alicerce. Poucos pensam nisso. Paulo diz que Deus estruturou o corpo, foi Deus que estruturou, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Isso é muito importante. Deus estruturou o corpo, dando mais honra aos que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Por isso Deus honra aqueles que de repente não parecem ter muita honra, mas sim que os membros todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. É a Bíblia nos recomendando, cuidem uns dos outros. Sabem por quê? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, diz o apóstolo Paulo. Cuidemos uns dos outros. Porque quando um membro é honrado, as suas vitórias, as minhas vitórias, todos os outros se alegram com ele. Olha que maravilhoso. Quando algo bom nos acontece, todos celebramos. Quando a dor pega alguém de nós, todos nós vamos sofrer, porque nós somos corpo. Paulo diz, ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Todos os ministérios, portanto, são importantes na igreja. Alguns são mais visíveis do que outros. Não tem como ser diferente, irmãos. Mas não confunda, olha aqui, eu queria que você olhasse com carinho. Não confunda visibilidade com valor. Olha só, não confunda visibilidade com significância. Porque visibilidade ou proeminência, como diz alguns lugares, não é a mesma coisa que importância ou valor. Porque os ministérios não são fruto da conquista humana, mas são escolha divina, é escolha do céu, é Deus que escolheu. Jesus disse aos seus discípulos e repete a nós hoje, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós outros, para que vocês vão e deem fruto. Não esqueça dessa parte do verso. Eu escolhi vocês para que vocês vão, para irem e darem muito fruto, e fruto que permaneça. Olha que interessante. A nossa oração deve ser sempre agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos confiou, aquilo que Ele nos deu. Eu, irmãos, posso não ter ideia e achar que aquilo que eu faço no corpo não tem muita visibilidade.
fulano sim, porque fulano sobe na plataforma, porque usa o púlpito, eu de repente, mas vejam, nós podemos não ter ideia, mas só Deus sabe a finalidade do dom que Ele te deu. Ele não deu para mim. Estão me ouvindo, irmãos? Ele deu para você. Deus sabe o significado, a significância e o valor que esse dom tem para o nosso ministério, para o seu ministério pessoal. E Deus, somente Deus sabe o quanto esse dom que você recebeu vai ser importante na vida de alguém no reino de Deus, que já está entre nós, ou que ainda vai chegar, que talvez hoje, amanhã você encontre pela frente. Deus sabe a importância desse dom que Ele pôs no seu coração. Eu estou muito feliz porque eu tenho ouvido, semana passada aconteceu aí com o Micael, Deus tocando no coração, ora por esse homem, abençoa a vida dessa pessoa, como já aconteceu com outras pessoas. É Deus tocando, é um dom que Deus te deu, de sensível, ser sensível à voz do Espírito Santo e dizer, eu vou fazer. Antes de quase terminando aqui, lembrando, o chamado de Deus nunca muda, é sempre do mesmo jeito. Deus está chamando profetas para a nossa geração. Foi isso que nós pregamos domingo. E o trabalhar de Deus na vida dos profetas é sempre a mesma coisa. É assim, Deus chama, o profeta diz, eu não posso. O profeta apresenta as suas objeções, Deus insiste, aí o profeta concorda e vai fazer a obra de Deus. São estágios. Foi assim com Jeremias. Deus chama Jeremias diz, mas eu não posso, eu sou só uma criança. E Deus diz, não digas que você é uma criança, você irá onde eu te mandar ir, você vai falar o que eu mandar falar, eu vou te mandar à frente dos poderosos. Deus chama o profeta Isaías, dá-lhe uma visão num momento de crise, em que o rei havia morrido, a nação está em crise, e aí Isaías diz, eu vi o Senhor num alto e sublime trono assentado, e a sua glória enchia o templo. E aí eu ouvi uma voz que dizia, quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Isaías diz, eu não tenho condição. Comigo não dá, eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Então desce um serafim e queima com uma tenaz a sua língua. E aí ele diz, aí Isaías quebrantado diz, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós dizemos não dá, mas Deus diz, fui eu que te chamei, você nem sabe. Moisés, ao ser comissionado, você vai tirar o meu povo do Egito, vai livrar o meu povo, porque eu ouvi o clamor deles e eu vi o sofrimento deles. Moisés diz, mas eu... Vejam, o homem ensinado em toda a ciência do Egito, ele diz, eu sou pesado de palavras, porque Moisés tinha ido para o deserto e lá no deserto ele até tinha desaprendido a falar. Eu sou pesado de língua. E Deus diz, fui eu quem te chamei, eu sou, está te ordenando, eu sou, está te mandando, então eu vou arrumar uma boca para você, e a sua boca vai se chamar Arão, e você vai fazer, eu vou falar com você, e através de Arão, e você vai executar o que eu estou mandando. É Deus quem comissiona. E aqui tem algo interessante, que é o último aspecto que eu abordo antes de concluir, que os ministérios, o trabalho do Senhor precisa de líderes, precisa de gente à frente. Gente à frente. Oremos, irmãos, para que Deus levante líderes disponíveis para trabalhar, que não apenas estejam dispostos, mas que estejam dispostos e disponíveis. Vamos orar para que Deus levante gente de coração humilde, gente de coração ensinável. A maior dificuldade é a gente, para andar junto, que tenha o coração ensinável, que aceite as instruções de coração, entenda que Deus está trabalhando, está moldando, que sejam conscientes de que são servos. Deus não levanta líderes para mandar em ninguém, Deus não levanta líderes. Na igreja é assim, o reino ele funciona de ponta cabeça, irmãos. É de cabeça para baixo, a revolução de Jesus é essa. Ele põe o império de ponta cabeça, onde o maior é aquele que está aqui embaixo, o maior é aquele que serve.
Então, Deus espera homens e mulheres que sejam servos, homens e mulheres para liderar a igreja do Senhor, que olhem para Jesus todos os dias. E todos os dias anotem na capa da Bíblia, anotem no coração e anotem na sua mente as palavras do profeta João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ah, quem dera Deus que eu anote aqui na mesa do meu escritório uma plaquinha que toda vez que eu olho, eu entenda, ele cresça e eu diminua. Que eu coloque lá na nossa plataforma, no púlpito, uma plaquinha que diga, convém que ele cresça. E que cada um que usar aquele púlpito para ministrar, diminua. Que nós diminuamos e ele, Jesus, cresça. Sabem? Porque finalizando, sempre o alvo é a glória de Deus. O alvo é esse, o foco é esse, é a glória de Deus. Vidas salvas e a abreviação do tempo da volta do Senhor Jesus. E todos nós clamando, Maranata, Maranata, quer dizer, vem Senhor Jesus, ora, 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 vem Senhor Jesus. E aqui nós vamos concluir dizendo assim, olha, o plano redentor de Deus para a salvação de homens e mulheres conta com o nosso trabalho. É o trabalho de crentes fiéis. Nós recebemos a incumbência de cooperar com Deus. Cooperar, lembram? Trabalhar juntos, lado a lado com o Senhor nessa tarefa. Somos cooperadores de Deus, ensina o apóstolo Paulo. Sejamos fiéis, irmãos. Sejamos fiéis a Deus que nos chamou. Sejamos fiéis uns aos outros em amor, porque a carta aos Coríntios diz assim, que o que se requer dos encarregados dos mistérios de Deus é que sejam fiéis. Sejam fiéis. Isso é importante. Portanto, não é uma briga por visibilidade. Concordam comigo? Não é uma briga para estar à frente e se projetar. Convém que ele cresça. Convém que ele cresça. Lembram? E que eu diminua. Também não é ficar estacionado. Não vale ficar estacionado, parado, de braço cruzado, vendo a coisa acontecer, olhando o tempo passar. Não vale. E muito menos, olha só, muito menos. Não vale se servir da igreja, não vale se servir do Senhor Jesus em momentos de necessidade, em momentos de crise, e quando tudo estiver bem, virar as costas para o corpo e para o Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Não vale. Sabem? É porque a vida cristã é uma caminhada. É uma caminhada, é um processo. Todos nós estamos caminhando. Nós temos um alvo. É por isso que a igreja, no começo, era chamada de a religião do caminho. Não pare, não pode estacionar, não pode parar. Nessa caminhada, nós nos relacionemos uns com os outros. Vamos unir as nossas forças. Você tem um pouco, eu tenho um pouco, nós juntamos os nossos poucos e isso vai ser muito na vida de outros. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros e com Deus. Vamos nesta caminhada servir uns aos outros através dos dons que nós recebemos. Todos juntos, e todos juntos caminhemos para o nosso lar celestial. Vamos continuar caminhando para a pátria celeste, aquele lugar maravilhoso que o Senhor Jesus foi preparar. Ele disse, vou preparar-vos lugar. Eu creio que ele foi e que o nosso lugar já está preparado. Como é que você deve agir então? Que é onde nós vamos terminar. Eu termino com as palavras do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o verso 10. Com relação a dons, olha só. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Na linguagem de hoje, fica até mais claro. Sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Cuidem, administrem bem os dons. O que é administrar? Usa um pouco aqui, usa um pouco ali, usa seu tempo, usa suas capacidades, usa seus recursos, usa recursos financeiros, tudo é dom de Deus. É Deus que deu. Pedro sugere, administra bem isso, viu, irmão? Viu, crente? Administra bem esses dons.
que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê graça. Aí mesmo como vocês estão, entre nós, tem alguns de vocês que estão chegando agora, outros que já estão aqui, estamos juntos, não é? Há mais tempo nessa caminhada, estamos numa caminhada, estamos indo em direção ao nosso lar celestial, lugar que Jesus preparou. Eu quero dizer para vocês que vocês estão abraçando uma causa nobre e excelente, você que está chegando agora. Vocês podem sim ser desse pastoreio, cujo pastor supremo é o Senhor Jesus. Que o coração de vocês continue aberto para o Senhor, que tem muito para tratar, para cuidar. Se disponham e Deus vai usar vocês dentro da casa de vocês, na vida entre os seus amigos, onde quer que vocês estejam. Que Deus nos dê graça. Eu convido você para orar e entregarmos esse momento ao nosso Deus. Pai, obrigado por esta hora, por esse instante. Obrigado por esses minutos que ministramos a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que estas palavras encontrem lugar nas nossas vidas, tenham encontrado lugar e que elas sejam colocadas em prática, aplicadas na Tua obra, no Teu reino. Abençoa-nos para entender, para compreender e colocarmos isso nas nossas vidas no dia a dia, porque é isso que conta, Senhor, é aprender e viver, aprender e andar pelo que nós aprendemos. Abençoa cada um. Em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço porque eu creio que o Senhor já nos deu. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que Ele te dê